Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um webinar organizado pela DG Lab, destinado às bibliotecas da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas. Agradecer em primeiro lugar aqui a presença de todos os colegas, que nesta quarta-feira, em condições especiais, em que estamos todos a viver neste momento, mantiveram o seu interesse e quiseram ficar a saber mais sobre este projeto. Agradecer também, claro, à Paula Santos, da Biblioteca Municipal de Beja, pela disponibilidade neste momento especial também para continuar aqui connosco e para nos apresentar o projeto Os 10 Temas da Ciência, de um ciclo de conferências dedicados à ciência. Para quem não se recorda, este projeto foi uma das menções honrosas que o Prémio de Boas Práticas em Bibliotecas Públicas distinguiu na sua quinta edição, na sua quarta edição, aliás, em 2018. Faz parte do ciclo de webinars que a DigiLab tem vindo a promover desde janeiro e de um subciclo dedicado aos projetos vencedores com atribuição de menção honrosa que o Prémio de Boas Práticas em Bibliotecas Públicas que a DigiLab tem promovido, e para além de outros assuntos temos também feito sessões com o objetivo de dar a conhecer estes projetos que foram destacados no âmbito do prémio que a DigiLab promove desde 2014. Porque naturalmente a vossa presença aqui hoje é mais para ouvir a Paula do que propriamente para me ouvirem. Passava então a palavra à Paula, a quem agradeço mais uma vez a disponibilidade. Eu vou sair, entretanto, daqui, vão deixar de me ver, só vão ver a Paula, mas eu estou aqui deste lado a acompanhar a sessão e para resolver eventualmente algum problema técnico que surja, e a qualquer momento eu entro novamente com o vídeo. Algumas indicações para facilitarmos aqui a sessão desta videoconferência. Se quiserem ir colocando questões, podem escrever através do chat que tem no vosso canto inferior esquerdo. Eu irei compilando aqui as perguntas que eventualmente vos surgirem durante a apresentação. No final do webinar, depois da apresentação da Paula Santos, então teremos aqui o habitual momento de perguntas e de respostas. No final da ação também vão ver uma janela com o formulário de avaliação. Nessa altura eu pedi-vos o favor então de preencherem, darem a vossa opinião sobre esta sessão, que naturalmente nos ajudará a melhorar e a encontrar também outros temas que sejam do vosso interesse. Posto isto, Paula, não é o palco, porque isto não é um palco, é o computador e o vídeo. Epá, não gosto de É teu, palcos. obrigado pela disponibilidade. Boa sessão a todos, e certamente vamos ficar a conhecer melhor não só este projeto que a Biblioteca Municipal de Beja promoveu aqui, neste caso em concreto na sua edição de 2017, mas será com certeza uma inspiração para que mais bibliotecas públicas no nosso país possam também fazer trabalho articulado com esta temática da divulgação científica. Obrigado a todos, até já. Obrigada, Bruno. Bem, então vamos começar. Uma boa tarde a todos. Aqui desta célula de confinamento, aqui não da minha casa, mas da biblioteca, porque estamos aqui, o meu computador de casa não tem câmara de vídeo e, portanto, aqui estou na biblioteca para partilhar convosco esta experiência desta linha programática que a Biblioteca Municipal de Beja criou, executou em 2017, mas começou a planificar em 2016, e a qual demos o nome de Os 10 Temas de Ciência do Ano, um ciclo de conferências de divulgação científica. Para vos contextualizar, apesar de aqui Beja ser muito falado, ou mais o Alentejo nos últimos tempos, porque felizmente temos poucos casos identificados de corona e todas as anedotas que já surgiram em torno a isso, não é? E todas as situações caricatas, mas pronto. Beja é a capital do distrito, é a capital do Baixo Alentejo, apesar de, para todos os efeitos, hoje em dia, o que vale são as organizações da Europa, e, portanto, nós fazemos parte da NUT2, e se vocês pesquisarem na internet e se procurarem Alentejo, vão encontrar que a capital é Évora, não é? Mas é assim. Esta é a capital do Baixo Alentejo, com 23.400 habitantes no perímetro urbano e 35.000 no concelho. É também a sede de uma diocese
e é um dos mais extensos municípios de Portugal. Sobre a biblioteca. Biblioteca Municipal de Beja, fundação 1874, dia 21 de junho, e depois, 30 de abril de 93, é integrado na Rede Nacional de Leitura Pública. E em novembro de 98 é a primeira biblioteca a adotar o nome do Prémio Nobel de Literatura, por iniciativa do próprio José Saramago, logo em 1998. Nessa foto que vos apresento aí, é uma foto que fala muito sobre esta biblioteca onde tenho a felicidade de trabalhar. Eu sou daqui de Beja, voltei, não é? Ao fim de uns quantos anos de estar a estudar fora, e esta fotografia à noite, porque a biblioteca está aberta todos os dias até às 11 da noite, desde as 9h30 até às 11 da noite, fechando a hora do almoço, e temos como frase que nos define, numa cidade acordada, uma biblioteca sem sono. E apresento-vos aí um pequeno texto, mais do que um espaço físico, com mais ou menos livros. A biblioteca foi desde sempre uma forma de intervir, de questionar, de comunicar, e assume-se desde o primeiro momento como um lugar de desassossego cultural, um ponto de encontro, uma casa, a casa do livro e da cultura. Alguém um dia disse que a Biblioteca de Beja era um largo, igual no sonho e na utopia ao do célebre conto de Manuel da Fonseca. E, portanto, é isso que nos define enquanto biblioteca. Também vos apresentei um link, se tiverem curiosidade para conhecer um pouco mais sobre esta biblioteca, que foi fundada em 1874. Nós temos um canal de YouTube e nesse link vocês têm aí uma pequena história da biblioteca, porque esta biblioteca tem uma característica desde essa altura, do final do século XIX, foi andarilha durante décadas e décadas e décadas e décadas e décadas, foi passando de espaço para espaço, e essa história, no fundo, que está nesse vídeo. Esta é uma fotografia do átrio de entrada da biblioteca, com a tal frase: numa cidade acordada, uma biblioteca sem sono, e é essa a nossa missão. Numa cidade acordada, uma biblioteca sem sono. Como visão, definimos ser o largo da comunidade, ser o portal regional de acesso à informação e promover as diferentes leituras e literacias. Como é que este projeto se integra na estrutura da estratégia de intervenção da Biblioteca Municipal de Beja? Apresento-vos aqui um resumo para vocês perceberem onde é que se integra esta linha programática. A estrutura da estratégia de intervenção da biblioteca tem 3 eixos: os serviços de mediação leitora infantil, familiar e comunidade escolar, onde tem esses 2 grandes programas, programa Rotas de Leitura e programa Entre Páginas, e depois aí dentro, como veem, tem diversas linhas programáticas que correspondem depois a atividades concretas que são executadas no âmbito dessas linhas programáticas. Esses são os nomes das linhas programáticas. Depois temos o Serviço de Mediação Leitora para a comunidade em geral, onde temos, entre comemorações até as palavras andarilhas, até outras linhas programáticas como Universos da Poesia, como Conversas com B de Beja, como Literacia da Saúde, e onde se insere exatamente esta literacia da ciência nestes 10 temas de ciência do ano. E depois temos os serviços de extensão bibliotecária. Temos uma biblioteca andarilha, que anda pelas freguesias rurais. Depois temos aí diversos projetos que depois, se quiserem, posso falar, não me vou alongar muito, mas são projetos fora da biblioteca. Peço desculpa. Este foi a capa do programa de 2017
Em 2017 e 2018, nós decidimos fazer um planeamento no ano anterior e apresentar à comunidade todas as conferências que iam existir até ao final do ano, de janeiro a dezembro, cujo objetivo, esta é a capa de 2018, sendo que o objetivo era que a comunidade, mas especificamente a comunidade também escolar, se pudesse organizar em função dessa proposta anual e pudesse também integrar na sua prática pedagógica a possibilidade de assistir a algumas dessas conferências. Depois, na avaliação, falar-vos-ei sobre o resultado desse objetivo e como é que ele resultou ou não. Esta é a capa de 2019-2020, com as diversas pessoas que, entretanto, vieram até cá. E o objetivo de criar esta linha programática de literacia da ciência é proporcionar uma oportunidade de conhecer, descobrir ou atualizar sobre temas científicos relevantes no mundo atual, num ambiente de curiosidade e descoberta. Essa é que é a questão, ou seja, escolher, ter como principal preocupação na seleção da programação a componente de divulgação científica, escolher pessoas que tenham esse perfil e a possibilidade de criar esta linha programática, que não foi só em 2016 que nós pensámos que era importante, foi muito antes, mas batemos a determinadas portas, porque um programa de literacia científica não se consegue fazer sozinho, não é? E contactámos diversas instituições, diversas pessoas, mas não conseguimos encontrar eco. Só em 2016 conseguimos encontrar eco em 2 professores que estão aí quando, neste slide que vos apresento agora, na comissão organizadora, o professor José Valente e o professor Manuel António Azedo, que também tinham essa preocupação nas escolas onde lecionavam, um já aposentado e outro não, outro ainda no ativo, e eles disponibilizaram-se para nos ajudar neste objetivo e portanto, foi com eles que começámos. Logo desde o primeiro momento, convidámos o professor Carlos Fiolhais para ser o padrinho deste ciclo de conferências, a que ele acedeu, e tem aí o texto que ele escreveu sobre este apadrinhamento. E o ano de 2017 decorreu assim. Portanto, Biblioteca Municipal, desafiando José Valente e Manuel António Azedo, um professor aposentado e um professor no ativo, com os quais pensámos este primeiro ano. No decurso desse primeiro ano, uma das questões que dentro do programa era ter uma componente, porque sabíamos que a comunidade aqui havia uma comunidade já muito interessada na componente da astronomia, termos sempre em junho e julho uma forte componente da temática da astronomia com observações astronómicas, e desde essa altura convidámos um agroturismo que fica longe, tem que ficar longe da zona urbana para se ter possível fazer boas observações do céu, e o Xistos Agroturismo começou logo desde o momento a entrar como parceiro nessas atividades de junho a julho dedicadas à astronomia. Depois, como parceiros, ao longo de 2017, fomos descobrindo outros 3 que estão aí
dois aí na comissão organizadora, que são o professor Luciano Caetano da Rosa, um linguista que voltou à cidade e que também queria fazer alguma coisa no âmbito da divulgação da ciência e que frequentou essas conferências e que se disponibilizou para nos ajudar também a pensar a programação de 2018, e um centro de investigação, que é o CEBAL, Centro de Biotecnologia Agrícola e Agroalimentar do Alentejo, que desenvolve investigação científica e que tinha todo o interesse, claro, em se associar a alguém que lhes permitisse dar visibilidade a essa investigação, passar isso para a comunidade, não é? Eles diziam, sobretudo nestes contactos, e aqui neste também o outro parceiro, o IP Beja, o Instituto Politécnico de Beja, uma das questões mais interessantes destas parcerias, e depois das outras que surgiram em 2019, nomeadamente no âmbito da literacia da saúde, foi que estas instituições tinham vontade de fazer divulgação científica, mas como eles diziam, enquanto se canta não se assobia, não é? Como se diz aqui no Alentejo. Portanto, eles fazem investigação, mas depois faltava-lhes o tempo, a disponibilidade para organizar alguma coisa com continuidade, com coerência, com sentido, que lhes permitisse fazer a divulgação dessa investigação junto da comunidade. E o mesmo aconteceu em relação à literacia da saúde, que começámos em 2019. Também nós batemos durante muitos anos às portas dos médicos e dos profissionais de saúde, com a ideia de também fazer alguma coisa que permitisse às pessoas ter a oportunidade para conhecer mais sobre as questões principais da saúde, e durante muitos anos isso não teve eco. E de repente os próprios profissionais também, por um movimento internacional, e estes também, não é? Por os incentivos que são dados nas instituições à comunicação, não só aos papers, mas também à parte da comunicação junto da comunidade em geral, encontraram na biblioteca, reuniram-se estas vontades para podermos desenvolver este trabalho. Quanto aos temas, como vos referi há pouco, nesse primeiro ano de 2018, a astronomia foi, sem dúvida, um ponto-chave em junho e julho, porque muito bom para nós temos um dos melhores céus para observações, e esse era um tema incontornável para nós. Mas física quântica, química, matemática, astrofotografia, astrofísica, coloquei-vos aí os diversos temas que têm vindo a ser abordados. Com a integração, sobretudo do CEBAL, do IP Beja, esta divulgação da investigação que se faz em Portugal e dos cientistas belíssimos que nós temos, quer a trabalhar em Portugal, quer a trabalhar fora de Portugal, também convidámos e estiveram cá diversos cientistas que trabalham fora de Portugal, e em equipas internacionais, não é? Porque a ciência hoje não se faz de outra forma, mas estava a dizer-vos que com a integração do CEBAL e do Instituto Politécnico foi possível também fazer divulgação científica daquilo que é feito aqui na região. E então surgem questões como a biodiversidade, o ambiente, os recursos endógenos, a biodiversidade, etnobotânica, porque são muitas das áreas que são trabalhadas nestas duas instituições que passaram a ser nossos parceiros em 2018, 2019 e continuam a ser em 2020. Nessa vertente local, também foi unânime nesse primeiro ano que a primeira conferência teria que ser dedicada
José Aiveca, um professor do primeiro ciclo, já falecido, já não está entre nós há muitos anos, mas era importante dar conta do trabalho deste homem, que ainda hoje é uma referência para muitos professores, mesmo novinhos, que apesar de não o terem conhecido, conheceram professores que o estimavam e que lhe passaram esta referência como uma referência pedagógica em que a prática pedagógica era inserida numa corrente de formação para a inclusão na família e na sociedade. E, portanto, a experimentação, a produção de materiais também era uma prática e a divulgação era uma prática que este professor José Aiveca, no ensino das ciências, tinha, e, portanto, essa foi a primeira conferência que foi feita em 2017. Aqui está um dos cartazes com duas das conferências de junho dedicadas à astronomia. Portanto, nesse espaço dos xistos, não é? Agroturismo, primeiro as pessoas apresentam a conferência e depois levamos uns 4 telescópios para se poderem fazer observações. Não é uma astrofesta, a astrofesta é muito mais extensa, tem mais telescópios, mas são atividades muito interessantes e as pessoas apreciam muito não só conhecer coisas sobre o universo, mas também depois poder fazer esta observação. Aqui outro exemplo, o Cosmos no Céu Noturno Alentejano, de 2018. Neste caso, um exemplo de uma das conferências do CEBAL, dedicado ao cardo, à utilização do cardo como recurso. Este trabalho do CEBAL e do Instituto Politécnico tem uma vertente não só de investigação, mas de passagem para os agentes económicos e produtores da região, que é importante que também se conheça. Este também de 2018 sobre a Esteva, e com o CEBAL conseguimos outra coisa, que foi em 2018 integrar com esta linha de ciência à la carte, fazer atividades em relação a determinados temas que eram interessantes, fazer atividades com pais e filhos, para conhecer e para sensibilização para práticas mais ecológicas do ponto de vista do dia-a-dia, como é o caso deste da biorefinaria, ou como foi outro, por exemplo, sobre as águas residuais, a importância de sensibilizar as pessoas, não só para a investigação que se faz aqui sobre o tratamento das águas residuais, mas a importância de não jogarmos tudo pela pia abaixo, como se diz aqui, e ter cuidado também para que a qualidade das águas residuais que depois são utilizadas em diversas situações seja também melhor. Outro exemplo da ornitologia, também daqui, de um professor e médico também aqui da região. Outra, por exemplo, do Politécnico, do Museu de Botânica que existe aqui no Instituto Politécnico. A astrofotografia, como já vos tinha falado, os fósseis, o Otávio Mateus, que tem sido falado muito agora nos últimos tempos, acho que passou o professor Nuno Pérez, também sobre o grafeno, os fósseis, o professor Galopim de Carvalho. Pronto, só assim alguns exemplos que vos queria dar. Quanto ao planeamento e organização destes ciclos de conferências,
Em 2017 e 2018, como vos tinha já referido, fizemos um folheto com o programa anual e depois fazíamos um folheto por cada atividade para, mais próximo da atividade, chamar a atenção, fazer um reforço da divulgação. E depois, em 2019 e 2020, já só fizemos o folheto por cada atividade. Tinha-vos falado que o objetivo desse folheto anual e que tinha que ser preparado no ano anterior para sair logo no princípio de cada ano, era que a comunidade se organizasse, soubesse o que era a proposta e, sobretudo, a comunidade escolar também pudesse integrar aquilo. Olha, interessa-me isto, vou aqui, vou ali. Esqueçam, isso não aconteceu, não é? Aconteceu esporadicamente. Nós temos consciência e temos já há muitos anos de que a comunidade escolar tem pouca capacidade para integrar propostas do exterior, para além das inúmeras programas, como vocês também todos devem saber, que as escolas têm ao longo do ano e, portanto, o esforço que exigia esse planeamento com um ano de antecedência não compensava sobre esse ponto de vista. E então abandonámos esse programa anual e passámos a fazer só a divulgação normal que fazemos. E este era o aspecto desse folheto da programação anual. Os folhetos por cada atividade têm são de dupla face, portanto tem a informação na face A e na face B tem uma informação sobre o conferencista e sobre a conferência. Para além disso, criamos um evento no Facebook da Biblioteca e automaticamente fica criado no Facebook da Câmara Municipal. No Facebook de Simbal e de Riba, da Rede Intermunicipal de Bibliotecas do Baixo Alentejo, ligada à Simbal. Criamos o evento na página web da Câmara Municipal e ele sai na agenda municipal em papel, que é distribuída nas caixas de correio dos municípios e, para além disso, é divulgada também a nível em formato digital, no próprio site do município. Temos sempre os cartazes no átrio de entrada da biblioteca, ainda somos do tempo do papel, já gostaríamos de ter um daqueles painéis lindíssimos em que vão passando de forma digital, mas ainda não chegamos lá, temos pena, mas haveremos de chegar. As coisas, como sabem todos, não são quando nós gostaríamos, são quando existe a oportunidade e apesar em termos de comunicação do município, já temos manifestado essa intenção do município cada vez menos utilizar papel nesta divulgação, sobretudo quando são coisas assim no espaço, não é? Não se justifica nós termos estes cartazes em papel, mas ele ainda funciona assim. Temos sempre junto a esse painel uma divulgação da documentação que a biblioteca tem sobre esses temas, claro, é o nosso negócio também, e na faixa exterior da biblioteca. Este é um exemplo da faixa exterior de janeiro, onde está aí no dia 15 os temas de ciência do professor Pedro Abreu. A faixa exterior é meramente indicativa, não tem muito mais informação, é para suscitar a curiosidade e depois as pessoas vão à procura. Olha, deixa cá ver quem é que a biblioteca convidou. As pessoas passam de carro e veem aquilo que está nesta faixa. Para ir para os xistos, nós asseguramos o transporte de todas as pessoas, não é? Todas as pessoas que é necessária inscrição, claro, porque o número de lugares no autocarro é limitado, mas essas atividades que vos falei em junho e julho o transporte é feito pelo município. Estas são algumas fotos daquilo que
que são essas atividades nos xistos. Aqui, das atividades com pais e filhos, da ciência à la carte. Aqui sobre o cardo. O CEBAL traz todo o equipamento para as pessoas poderem. Aqui as conferências, neste caso do professor Galopim. E aqui outra conferência. Pronto, algumas fotos. Para além disso, em relação a determinados temas, a partir do momento em que, em 2017, começou a haver este ciclo de conferências, também se foram juntando uma série de, não só aqueles que são os nossos parceiros, mas esses parceiros trouxeram consigo outras pessoas, pais e filhos, jovens, que, em conjunto, nos propõem para determinados temas algumas exposições. E aqui temos o exemplo de algumas dessas exposições, algumas com modelos de foguetões e de satélites. Esta do Otávio Mateus, sobre... E pronto. Numa avaliação daquilo que temos vindo a fazer, destacamos, em primeiro lugar, estas parcerias comunitárias, não é? Que começaram com 2 pessoas, mas que depois foram arrastando outras que partilhavam esta vontade também de divulgar a ciência que se faz aqui na região, como o caso do CEBAL e do IP Beja. Tem sido muito interessante esta participação, este poder contar com estas pessoas todas para pensar um projeto. Em segundo lugar, a recepção favorável das pessoas do Conselho e dos Conselhos limítrofes, porque vêm muitas pessoas aqui dos arredores, que muitas vezes o que acontece com estas pessoas, estes investigadores, sobretudo aqueles que vêm de centros de investigação fora do país e que são convidados para vir a Beja ou Alentejo Profundo, pensam assim, logo no primeiro momento pensam, epá, mas o que é que aquelas pessoas vão se interessar sobre isto? E quando chegam cá, ficam mesmo surpreendidos e não só pelo interesse das pessoas, pelo conhecimento que essas pessoas demonstram sobre alguns dos temas, não é? Pela curiosidade e, sobretudo, por uma coisa que nós não tínhamos aqui na biblioteca, que é esta junção de pais e filhos jovens, porque temos os pais e filhos pequeninos, não é? Com o trabalho que fazemos nas literacias emergentes, mas dos jovens nós não tínhamos nenhuma atividade que reunisse pais e jovens em torno de uma atividade proposta pela biblioteca. E para além disso, como digo aí nesse segundo parágrafo, as conversas, muitas das conferências são às 9h30 da noite e muitas vezes ficamos ainda a conversar até à meia-noite, 1h da manhã, porque as pessoas querem saber tudo sobre aquilo que aquela pessoa nos veio partilhar connosco. Do ponto de vista da recepção, como vos estava a dizer, essa descoberta dos grupos de jovens e pais e filhos, jovens de forma autónoma e pais e filhos jovens que participam com regularidade. E a criação de um clube de ciências jovens, esse tal clube que junto com os outros parceiros fazem aquelas exposições e que para além disso têm criado outros momentos também de aprendizagem fora dessas conferências.
E por último, a criação destas dinâmicas de sensibilização das temáticas locais com pais e filhos, fruto sobretudo da parceria com o CEBAL, de Ciência à la carte, mas também o Politécnico, mas o CEBAL tem um pendor, dedica-se mais a esta questão da divulgação para pais e filhos do que propriamente o Instituto Politécnico. E é tudo o que tinha a partilhar convosco. Deixo-vos aqui o meu e-mail, perguntas. O Bruno provavelmente vai recolher aí algumas questões que vocês tenham e eu vou responder. Conseguem ouvir-me? Ok, Paula, obrigado por esta apresentação. Acho que ficamos a conhecer melhor não só a dinâmica da Biblioteca Municipal de Beja, que é famosa e que todos os colegas e todos nós trabalhamos em bibliotecas públicas vamos acompanhando sempre com interesse, mas também especificamente como é que é possível, no contexto de biblioteca pública, ainda que Beja esteja numa cidade, não é? Mas trabalhar estas temáticas da divulgação científica com essa vantagem que tu tão bem apresentaste, que é importante esta questão das parcerias. Há áreas de intervenção, para não dizer todas, em que as bibliotecas públicas não devem claramente trabalhar sozinhas. Nestas áreas que normalmente saem mais da nossa esfera habitual de trabalho, como tu apresentaste, é essencial contar com os parceiros locais, a comunidade local, com alguém que nos ajude sempre a fazer este papel de mediação. Abríamos então aqui o habitual período para perguntas, pedir aos colegas que colocassem algumas questões aqui através do chat. Eu, entretanto, fui registrando aqui algumas. Uma pergunta que tinha sido colocada, que eu não sei exatamente se era assim, mas vou fazê-la como foi escrita, que era: quantas pessoas fazem parte da equipa da Biblioteca Municipal de Beja, Paulo? E não sei se era essa a intenção do colega que colocou a pergunta, mas eu dizia, além disso, quantas pessoas constituem a equipa, quantas é que estão afetas a este projeto e que direta ou indiretamente fazem com que ele aconteça? Porque às vezes sabemos que podemos ter uma equipa maior ou menor, mas o número de pessoas que contribui diretamente para a logística do projeto pode ser diferente. Então é assim, este projeto, neste projeto só trabalho eu e uma técnica de biblioteca que é quem dá apoio à componente das exposições. E depois, quando existem atividades para pais e filhos com ciência à la carte, o apoio de uma técnica do setor infantil que, no fundo, acompanha essas sessões com pais e filhos. Mas em termos de organização, em termos de planeamento, sou só eu. Com os parceiros, não é? Depois, em termos de execução, a Marta Cimenta, que é quem trata das exposições todas da biblioteca e, portanto, também destas, e alguém do setor infantil que acompanha as atividades com pais e filhos e que garante que aquilo funciona de acordo com o trabalho prévio que é feito entre ela e o CEBAL. Mas na totalidade, o número de pessoas da Biblioteca Municipal, que está aberta todos os dias, como disse, até às 11 da noite, nós somos 25 pessoas. E um técnico superior, sozinho e abandonado. Sou eu. A outra Já pergunta... fomos 4, nós éramos 4 técnicos superiores, mas agora só sou eu. Relativamente a outra questão que havia aqui era se as sessões que tu falaste são mensais e se são sempre em horário noturno. Sim, são mensais, mas pode acontecer, imaginem, que uma das pessoas que nós convidamos, uma só pode em maio e a outra também só pode em maio. E de resto não estão mais em Portugal. Fazem-se 2 conferências nesse mês, não é?
As conferências, por exemplo, de junho e julho, que são dedicadas à astronomia e à observação astronómica, às questões ligadas com a astronomia e o universo, aí são definitivamente 2 em junho, 2 em julho. De resto, o padrão é 1 por mês, mas se por razões de agenda das pessoas tivermos que agendar 2 no mês, também agendamos. Não é por causa disso que não o fazemos. Quanto ao horário, são sempre à noite, sim, mas também acontece, por exemplo, a do professor Galopim de Carvalho foi em um sábado. Também pode acontecer ser em um sábado. As que são dedicadas à astronomia e à observação astronómica, também algumas têm acontecido entre sextas e sábados. Os dias são quinta, sexta e sábado, não mais do que isso. Ok, obrigado, Paula. Portanto, pedir aos colegas que coloquem mais perguntas, eu vou lendo as que registrei. Já temos aí uma dos custos, Foi uma das sempre perguntas importante. que foi aqui mais, que apareceu também. Sim, eu não introduzi Sim, eu não introduzi na apresentação, mas claro que era uma questão que teria colocar e, portanto, deixei para as perguntas. Todas as atividades que nós fazemos na biblioteca, e esta não é diferente, o princípio é o seguinte: o convidado não gasta um tostão para vir à biblioteca. Portanto, nós vamos buscá-lo em carro do município, pagamos-lhe o alojamento e a alimentação, e assim foi no ano de 2017. No ano de 2018 também foi assim. No ano de 2019 surgiu a oportunidade de este projeto estar integrado numa candidatura transfronteiriça e passámos a poder pagar aos convidados um valor que foi de 500 euros por cada conferência. E, nesse caso, nesse pagamento estava incluído, e está, não é? Porque ainda continua esse projeto em vigor, estava incluído a conferência e o alojamento, e nós pagávamos a alimentação e o transporte. Garantimos o transporte, nós não pagamos, nós vamos buscar as pessoas no carro do município. Ok, obrigado, Paula. Umas perguntas que também estava a ver que ninguém colocava tinham a ver com o público. Muitas vezes achamos que é habitual que as bibliotecas públicas façam mais atividades em torno da literatura e em torno da ficção, muito ligada à nossa vocação mais habitual relacionada com a promoção da leitura, e uma das questões que se coloca também é quando trabalhamos estes outros temas, nomeadamente na área da não ficção e da divulgação científica, é o risco ou o receio de não termos público, porque não habituámos, não formámos públicos neste sentido. E tínhamos 2 questões. A primeira é se tens a percepção que neste projeto conseguiste captar utilizadores, aliás, participantes que não são utilizadores habituais da biblioteca, ou seja, foram pessoas que se sentiram atraídas pelo trabalho da Biblioteca de Beja porque era divulgação científica e que provavelmente de outro modo não iam lá. E a outra, se tens ideia que nas sessões, com inscrição ou sem inscrição, qual é que é a faixa etária que tu achas que estás a abranger mais? E provavelmente aqui eu extrapolaria um bocadinho a pergunta, se achas que são mais adultos, consegues captar algum tipo de jovens, que percepção é que tens do público que este projeto consegue atrair à biblioteca? Então, só aí uma questão: as inscrições são só para as atividades de junho e julho que implicam transporte. Okay. De resto, não há mais inscrições. O acesso é livre, não exigimos inscrição prévia para frequentar a conferência. Mas, e só fazemos nessas de junho e julho porque o autocarro tem 50 lugares, portanto, são 50 pessoas que podem ir. Para além disso, o que é que tem acontecido? Vai o autocarro e depois, quando o autocarro está cheio, nós coordenamos com o colega lá do X e diz: quantos carros individuais é que ainda podem ir?
E pronto, e às vezes ficam ao portão, têm que ir a pé, pronto, mas tem-se conseguido coordenar bem essa questão. Portanto, a inscrição é só meramente por causa dessa questão do transporte. De resto, não há inscrição para as conferências. São divulgadas e as pessoas aparecem. Quanto à captação de públicos, sim, na avaliação eu falei exatamente disso, que é pessoas que, por ser divulgação científica e pela diversidade das temáticas, algumas vinham à biblioteca, mas vinham, por exemplo, à sala de computadores, ou vinham para ler um jornal, ou qualquer coisa assim, mas muitas delas de fora de Beja, pessoas que nós não conhecíamos de todo, de fora de Beja, e pronto, sim, a noção de que nós tínhamos a sensação, como eu referi, e este projeto de divulgação científica prendia-se com as conversas que tínhamos, a percepção que tínhamos de outras atividades que eram organizadas na cidade e que as pessoas falavam, não sei quantos, e porque é que não, as coisas da ciência, nomeadamente começou o bichinho da astronomia, começou por aí, não é? Nós é que depois desenrolámos o novelo e fomos para outras áreas, mas o bichinho da astronomia, ouvia-se falar muito, já tinha havido umas coisas na cidade, na década de 80, à volta da astronomia, e havia a percepção de que havia, sim, um interesse de muitas pessoas nessa área, mas não conseguimos logo executar, só muito mais tarde é que conseguimos concretizar. Quanto à tipologia de público, são, se tipificarmos as pessoas que vão às diversas conferências, são, sem dúvida nenhuma, adultos. Sim, até porque muitas são à noite, não é? E, portanto, e depois, como referi, que era uma coisa que nós não tínhamos noutras atividades da biblioteca, pais com filhos jovens e jovens em conjunto que também que participam e que criaram depois esse tal interesse, porque depois desafiámos alguns, não é? Aqueles que estão mais próximos, porque outros não estão, nem todos vivem aqui propriamente na sede do Conselho, vivem aqui em freguesias, à volta, o que desafiámos depois para a criação desse clube de ciência que nos ajuda a fazer essas exposições e que depois tem outras sessões com o professor Valente ou com o professor Caetano, Luciano Caetano da Rosa, também sobre outros temas e outras coisas que esse grupo depois vai desenvolvendo. E isso foi muito, muito, muito interessante. Acho que foi uma descoberta e um resultado também interessante. Ok, obrigado, Paula. Mais alguma questão aí que gostassem que a Paula respondesse nesta relação da biblioteca pública com a divulgação científica, neste aspecto muito interessante que é de que forma é que esta abordagem permite também atrair outros públicos, já que as bibliotecas servem um segmento bastante alargado de público e que naturalmente se oferecemos sempre a mesma coisa ou tendencialmente a mesma coisa, iremos atingir o mesmo público. Não sei se há mais alguma questão. Temos alguém aqui a escrever. Eu queria, se calhar, reforçar uma questão relativamente aos custos. Como me referi, 2017 e 2018, o princípio, que é o princípio de todas as atividades da biblioteca, é os convidados não gastam dinheiro nenhum. Nem têm que se cansar para vir cá. Vamos buscá-los, não é? Depois, fruto desse projeto transfronteiriço, 2019 e agora o que existiu de 2020, e vamos ver se ainda temos mais 2020 para andar algum pedacinho, passámos a poder pagar esses tais 500 euros pela conferência e que nesses 500 euros está incluído
o alojamento só. Portanto, o transporte e a alimentação são custos do município. E este projeto vai acabar, aliás, ele vai acabar agora em julho. Portanto, se tivermos ainda um pedacinho de 2020 para fazer algum trabalho de mediação leitora, este projeto vai continuar e vai continuar com os custos iniciais. Só foi possível pagar nessa altura, mas isso não... Nós gostaríamos de que isso fosse possível, não é? Mas, como sabem, o dinheiro não estica e se temos que escolher entre umas coisas e outras, temos que definir prioridades e pronto. Mas vai continuar mesmo que não haja os 500 euros para pagar. E eu estou convencida que se nós continuarmos a propor os 500 euros à mesma, a Câmara vai continuar a pagar, mesmo sem o projeto. E isso acho que tenho essa sensação. Eu depois posso fazer essa avaliação depois, mas tenho a sensação de que isso vai continuar mesmo sem haver financiamento. Porque é uma coisa que já se viu que o resultado que é apreciado pelas pessoas e que sim. Ok, Paula, obrigado. Tínhamos aqui uma pergunta também, que era, como sabem, a DG Lab em 2019 disponibilizou às bibliotecas públicas uma formação que decorreu em Lisboa e que pretendemos naturalmente replicá-la noutras partes do país, que era um projeto de articulação entre as bibliotecas municipais e os centros de ciência viva que estão espalhados pelo país. Era um projeto Leitura a 2 tempos. Houve aqui uma questão também que provavelmente tinha a ver com o facto de se vocês fazem ou já faziam habitualmente essa articulação com os centros de ciência viva, já que alguns deles, e especificamente na zona do Alentejo, há centros de ciência viva especializados em determinadas áreas que têm a ver com o contexto local. E se para vocês, se vocês usaram essa aproximação, ou se isso já existia naturalmente, uma vez que o projeto já é anterior a esta iniciativa da GELAB. Sim, porque estes parceiros que nós temos, um dos pontos, não é, onde se apoiaram foi exatamente nesses contactos com os centros de ciência viva e não só convidar as pessoas que trabalham lá, mas também encontrarem nessas pessoas que trabalham nos centros de ciência viva um conhecimento mais ao dia de quem eram as pessoas que eram adequadas para este tipo de trabalho, de divulgação, não é? Porque nós sabemos que, e isso é uma coisa muito importante, é saber escolher as pessoas que têm esta vertente de comunicação. Isso é muito importante, não é? Porque não se trata de fazer uma comunicação para uma comunidade científica. Trata-se de fazer uma comunicação para a população em geral. Não é? Algumas pessoas com mais conhecimentos, outras com menos conhecimentos, mas não é uma comunidade científica. E isso é uma coisa que nós tivemos um rigor imenso e que tem tido sempre... Não tivemos nenhum convidado nestes anos todos que tenha agorado as nossas expectativas e que tivesse vindo, não sei quantos, isto é... com um sentido muito pragmático, muito de divulgação, não é? Por exemplo, quando foi a conferência das ondas gravitacionais ou a conferência sobre o grafeno, tinha palavrões científicos enormes, não é? Mas as pessoas que vieram cá diziam o nome e diziam, isso não interessa nada, o que interessa vocês perceberem é isto. Eu digo-vos o nome, mas descodifico aquilo que estou a dizer para que vocês percebam qual é o sentido, porque é que eu estou a dizer isto e porque é que é este nome. E isso é muito importante para que se perceba que o objetivo é chegar às pessoas. E isso é muito importante sobre outro ponto de vista, que é o seguinte. As pessoas vêm com alguma curiosidade para conhecer sobre um determinado tema, não é? Mas, quando nós não conhecemos um tema, quando chega à parte da conversa, do falar sobre as coisas, se for
se a conferência tiver um pendor muito científico, muito académico, as pessoas, eu não percebo nada disto, não vou fazer perguntas nenhumas. E aqui o que tem acontecido é exatamente o contrário, que é as pessoas dizerem: sinto-me absolutamente à vontade para colocar as questões todas daquilo que não percebi, porque as próprias pessoas me colocaram dentro desse registro para que eu me sentisse à vontade sem ter vergonha de perguntar, porque não sei. Não é? E isso também é isso que leva depois a estarmos aqui até à 1 da manhã na conversa, muitas vezes. O professor Pérez, por exemplo, começou a conferência a dizer assim: eu amanhã só tenho que estar na Universidade em Lisboa às 9 da manhã. Até essa hora vocês podem me perguntar tudo o que quiserem. Ok, isso é muito bom mesmo. Isso tem a ver com uma pergunta também que estavam aqui a colocar, era como é que tu fazes a abordagem ao cientista convidado, e se há uma boa recepção, tu já deste-me praticamente a resposta, mas se eles se mostram disponíveis para este trabalho, não diretamente académico, mas um trabalho de divulgação científica, portanto, junto do grande público, e onde naturalmente podem estar pessoas com conhecimentos muito diferentes e que naturalmente vão fazer perguntas menos académicas. Eles mostram-se disponíveis, é fácil contactá-los, ainda que vocês também tenham naturalmente a oportunidade de lhes pagar e de assegurar as deslocações, mas tem sido fácil este contacto com os cientistas? Como eu referi, acho que há um movimento nos cientistas, no geral, e que eu, quando estava a falar na apresentação, estendi, por exemplo, a área da saúde, e nessa linha que nós inauguramos em 2019, que também já vínhamos há muitos anos a tentar desafiar diversos profissionais de saúde aqui da Unidade de Saúde Local do Baixo Alentejo, e nunca tínhamos conseguido. O que é que acontece? As pessoas, nós os cientistas que nós temos conhecido aqui, não é? Todos são unânimes numa coisa: Portugal é péssimo a comunicar a investigação científica que faz. E isso foi uma coisa que eles sentiram provavelmente na pele, na possibilidade de terem financiamento para os seus projetos. E, portanto, perceberam que ou isso é uma coisa que as pessoas, no geral, também há uma representação social do trabalho que eles fazem, ou então eles não podem continuar a esconder-se nos gabinetes a fazer a investigação e têm que dar um pouco, com a ajuda, neste caso, da biblioteca, não é? Ou das bibliotecas, que os ajudam nesse esforço que eles provavelmente não teriam tempo para fazer, que era estruturar uma divulgação junto da comunidade em geral. As pessoas, a questão é sempre escolher, e portanto esta equipa de que fazemos parte, destes parceiros, tem bem claro que quando se vai fazer um convite a uma pessoa, é uma pessoa com características especiais, sob esse ponto de vista da comunicação. Há referências sobre essas pessoas, sob o ponto de vista de que eles são bons comunicadores e que estão receptivos para fazer esse trabalho, e sim, nesse sentido, o convite, eles mostram-se sempre disponíveis, porque têm essa vontade. O que eles ficam surpreendidos é: ali no fundo do Alentejo, quem é que se vai interessar aqui por isso? Mas ficam surpreendidos, exatamente, porque pensam assim: uau, isto é uma coisa, as pessoas fazem imensas perguntas, fizemos aqui uma conversa, foi uma conversa interessantíssima e eu aprendi também imensas coisas, perguntas que as pessoas fazem que eu nunca passaria pela cabeça, mas pronto, eles respondem sempre e estão sempre à altura. É muito, muito, muito giro. E nós temos cientistas espetaculares. Não os conhecemos, eles não são capa de revista, não é? Mas eles fazem um trabalho fabuloso.
Ainda bem, Paula. Outra pergunta aqui era da tua percepção também, se os participantes se vão mantendo constantes ao longo das sessões, ou se tens a percepção que aparecem pessoas diferentes, e eu acrescentava aqui, já não é uma pergunta que foi colocada, era uma curiosidade minha, se achas que há temas que captam mais pessoas por serem temas da atualidade ou por serem temas que são mais compreensíveis, ou se isso é indiferente por quem se interessa por divulgação científica, interessa-se por tudo. Mas o enfoque era esta pergunta que foi aqui colocada, que tem a ver se achas que há um grupo fixo de pessoas que vêm, ou se há sempre pessoas novas que vão aparecendo e que vão participando, quer nas conferências, quer nas atividades que são necessárias inscrição. Sim, há sempre um núcleo duro, há sempre pessoas que se repetem a muitas coisas, não é só nisto, mas são aquelas pessoas que são curiosas por tudo, não é? Quer ver uma apresentação de um livro, quer ver uma conferência de ciência, isso há as pessoas que vêm com regularidade diversas coisas e esta não, porque são muito curiosas, são pessoas muito curiosas, são pessoas que estão desassossegadas, que estão sempre com vontade de conhecer alguma coisa. Mas dependendo dos temas, sim, vão surgindo pessoas diferentes. Por exemplo, astrofotografia. Claro, na conferência da astrofotografia havia muitas pessoas curiosas, mas havia imensas pessoas que são fotógrafos amadores que tiveram curiosidade em conhecer um pouco mais e conhecer o Pedro Ré, que veio fazer conferência sobre astrofotografia. Depois, há coisas, sim, tens razão, há coisas que são da atualidade. Quando falámos sobre as ondas gravitacionais, tinha sido atribuído exatamente o prémio recentemente e este cientista que veio faz parte dessa equipa que recebeu o prémio, não é? Mas nunca se fala dos portugueses, fala-se sempre só dos americanos, basicamente dos americanos. Eles até dizem, as equipas são internacionais, não é? Mas os americanos comunicam primeiro e parece que é uma descoberta da América. Mas não, aquilo que estão lá imensos cientistas de todo o mundo. E isso suscitou muita curiosidade, evidentemente, porque tinha sido uma coisa que tinha sido premiada muito, muito recentemente. Sim, há essas dinâmicas também, sim. Ok. Há aqui uma questão da Eugénia que eu não tenho a certeza se consigo perceber bem. Ela pedia para falares um pouco mais na avaliação da parte de quem usufrui. Não sei se a ideia... Eugénia, se puderes especificar um bocadinho mais, agradecia. Parece-me que a questão será se tu tens ideia de qual é que é a avaliação que as pessoas fazem pelos participantes das sessões ou dos conteúdos que são abordados. Não sei se é isto. Eugénia, se entretanto, enquanto a Paula puder ir falando um pouco mais sobre isso, se puder concretizar um pouco melhor, agradecia. Sim, eu também. A que nível de avaliação é que a Eugénia pretende? Uma avaliação em relação aos temas, em relação ao que sabia e passou a saber, uma avaliação em relação àquilo que se faz, não sei. Como é que se processa a avaliação por parte dos participantes? Se é por questionário, se é isso, Eugénia? Eu não sei. Paula, podemos voltar aqui ao slide em que tu tinhas a questão da avaliação? Aqui. Eugénia, estamos ali a projetar o slide da avaliação. Não sei se era aqui que residia a sua questão. Nós fazemos, para todas as atividades que fazemos uma tipificação das pessoas que estão a assistir, não é? Não só em termos de quantidade, mas em termos de faixas etárias. Nós não fazemos nenhum inquérito, não temos esse hábito. E depois, como a conversa se prolonga sempre, não só dentro do espaço, como fora, eu vou recolhendo pela conversa que tenho com as diversas pessoas que acabaram por ficar, a percepção em relação àquilo que eles... da avaliação daquilo que eles coisam em relação à pessoa, em relação ao tema, em relação... Mas não é uma coisa
é para ficar com essa ideia. Não tenho, isso não tenho registado, essa nem através de inquérito, nem serve-me para eu perceber o que é que as pessoas apreciam, o que é mais sensível, o que é que. Pronto, não sei. Ok, Para acho que é isso, perceber, Eugénia, serve assim como percebeu. orientador. Vamos lá. Pronto, eu julgo que a pergunta de Eugénia era isso mesmo, era saber como é que vocês avaliavam o processo, era uma coisa mais formal de questionário, ou se era também tendo em conta a duração do projeto, um contacto mais direto e uma relação que vocês estabeleciam também com os grupos Sim, de sim, participantes. sim. Há ainda alguns colegas a escrever, nós já ultrapassamos aqui a nossa hora habitual dos nossos webinars. Só ler aqui o comentário da Eugénia. Sim, era isso. Seria algo mais formal ou mais informal, se havia algum tipo de cálculo, algum questionário que seria feito. Não, a única coisa é tipificarmos o público. Quantas pessoas são, quantos são adultos, quantos são jovens, quantos são pais e filhos, sim, só para ficar isso, para depois não ser tipo por memória, né? Isso também não funciona, tem que se ter algum coisa. Sim, Mas claro. depois, em termos de avaliação, não. E é verdade, esqueci-me de dizer, temos um fotógrafo espetacular da cidade que decidiu dedicar-se a fazer a reportagem fotográfica desde 2007 até hoje. E faz fotografias fantásticas. Por iniciativa dele, ele gostou do projeto, acha fantástico e vem a todas as iniciativas. Portanto, temos fotografias belíssimas deste percurso todo, destes anos todos, porque ele nos tem acompanhado. Ótimo, ótimo. Não sei, ainda há algumas pessoas a escrever. Queria-te colocar uma questão, Paula, que tem a ver com algo também que nós, aqui mais para a DG Lab, mas especialmente enquanto bibliotecário também, tem havido a oportunidade de fazer uma relação entre aquilo que são os temas que vocês conseguem levar a Beja e, por exemplo, algum reforço ou algum investimento que é feito também, por exemplo, na coleção. Se alguém quiser saber mais sobre astronomia, se alguém quiser saber mais sobre as ondas gravitacionais, tem havido essa oportunidade, ou seja, de não organizar só um evento científico e naturalmente cultural, que é algo que naturalmente faz parte das nossas atribuições nas bibliotecas, mas que não esquecer também que o que diferencia às vezes destas conferências acontecerem num centro cultural, não é? E que acontecerem na biblioteca é o facto de os nossos utilizadores depois, se quiserem, podem encontrar nos recursos da biblioteca, na coleção da biblioteca, seja ela física ou seja ela digital, outras formas de poder continuar a aprender mais sobre aquele assunto, aquele tema. Sim, eu mostrei aqui, quando mostrei aqui a parte da divulgação, já não sei onde é que isto era. Era aqui à frente. Onde estava o painel, está Sim. sempre um expositor com o que nós. Ai, caracol. Só um bocadinho. Ai, para ser de rápido demais. Ali, é aquele ali, não é, Paula? Não era esse aí antes? Tinhas Não, ali ao era lado um do aqui painel que antes. parecia um expositor. Este. Ai, mas isto, olha para isto. Eu acho que carrego vezes a mais e ele demora um bocadinho. Tem que ter paciência. É esse. Aqui, estás a ver? Sim. Ok. Aqui. Está sempre aqui, não é? E, claro, à medida que foram sendo apresentados esses temas, não é? Quer antes, quer depois, antes um reforço, porque, como sabes, as bibliotecas no geral, não é? Têm tido dificuldades nos últimos anos em renovar os seus fundos documentais, não é? E nós já há muitos anos que definitivamente mudámos a política de aquisição e não temos reforçado muito algumas áreas que não eram muito procuradas, não é? Isso é normal. Quando começámos este projeto, uma das coisas primeiras que fizemos, claro, foi olhar para estas áreas e ver como é que estava o nosso fundo documental, não é? Para ver se havia ali
algum suporte reforçamos, quer antes, quer depois, ou seja, antes de resultado de uma avaliação nossa e depois resultado das perguntas, dos pedidos que as pessoas vão fazendo, porque nós continuamos a receber pedidos de sugestões de aquisição dos nossos leitores, desde sempre. Podemos satisfazê-los com aquisição, com empréstimo interbibliotecas, quer regional, quer nacional. Nós vamos buscar livros à Madeira, aos Açores, onde eles estiverem, às universidades, onde eles estiverem. E as pessoas já sabem disso, é uma coisa que já faz parte da sua visão que têm da biblioteca. E sim, portanto, isso permitiu-nos reforçar esses núcleos documentais resultantes destes diversos temas que foram trabalhados e têm vindo a ser trabalhados nestas conferências. Ok, obrigado, Paulo. Estava aqui a ler, entretanto, alguns comentários dos colegas. É verdade que em muitas atividades que são feitas em bibliotecas, as questões relacionadas com a avaliação e os dados quantitativos são difíceis, nomeadamente para tomar decisões ou para justificar a viabilidade do projeto ou não, mas eu era aqui mais com interesse mais institucional por parte da VG Lab. É importante termos às vezes dados, não é para decidir, não é para avaliar se o projeto deve continuar ou não, mas termos uma ideia de quantas pessoas estiveram presentes em cada sessão. Podemos eventualmente fazer, se acharmos que é pertinente, um questionário. Às vezes não é a melhor forma, não é a forma mais prática, mas cada vez mais sentimos todos, julgo eu, que é importante ter evidências daquilo que é o nosso trabalho. Um questionário simples, não é preciso 4 páginas, mas temos uma ideia de quantas pessoas tiveram, porque quando nós chegamos ao final do ano, e aqui quando falamos do questionário estatístico da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, chegamos ao final do ano e temos muitos colegas que não sabem quantas pessoas tiveram nas conferências, nas comunidades de leitores, nas suas visitas que organizaram, e às vezes são 5, são 10, são 15, mas quando são todas somadas, temos a ideia efetivamente do trabalho. É verdade que às vezes não é muito simpático depois de uma conferência passar um questionário, mas uma coisa simples, se gostou muito, se gostou pouco, pode ser até por amostra, por amostragem, consoante a nossa relação, mas é cada vez mais importante podermos ter números, podermos ter evidências do nosso trabalho, que é importante, que às vezes não é facilmente de mensurar, mas que temos que ter números para justificar também o nosso trabalho. Eu não sei se temos mais questões, não há mais nenhum colega aqui a escrever, nós já ultrapassámos a nossa hora habitual, o que significa que faz deste webinar até agora o webinar de maior sucesso em perguntas e em duração. Não tínhamos tido até agora nenhum webinar tão extenso e com tantas questões por parte dos colegas, o que eu agradeço também as perguntas e agradeço também mais uma vez aqui à Paula. Há mais gente a escrever. Obrigada. Não sei se é para... Não, é na parte das despedidas, exatamente. Paula, mais uma vez, muito obrigado. Beijinhos, eu vou, entretanto, beijinhos. Aqui. Cuidem-se todos, faz favor. Agora vamos ter 6 dias em casa, espetacular. Exatamente. Eu vou partilhar aqui convosco só o formulário para o questionário de avaliação. Pedia-vos o favor de, no final desta ação, depois preencherem. Está toda a gente a escrever, portanto o questionário vai subindo automaticamente aqui no chat. Eu vou deixando que mais colegas agradeçam a tua presença, naturalmente. Paulo, obrigado por esta partilha. Por esta generosidade. Como diz a Eugénia, ficar em casa com livros. Exatamente, haja livros. Portanto, obrigado a todos. O questionário de avaliação fica mais uma vez aqui. Consultem naturalmente o calendário que está na página da VG Lab, na área das bibliotecas, para verem os nossos webinars do próximo mês. Nós reforçamos este mês, a programação dos webinars da RNBP. Hoje ou amanhã eu espero ter mais novidades para podermos ter aqui mais este momento de partilha entre colegas. Obrigado a todos, obrigado Paula. Encontramos-nos, não infelizmente ao vivo, obrigada, Bruno, obrigada nos espaços virtuais das bibliotecas. É verdade. Obrigado, boa tarde. Beijinhos, obrigada. Tchau, tchau. Adeus.